Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 23 de março de 2017. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e nós estamos começando mais uma Quinta Técnica, que é um programa que a gente faz toda semana. E já temos feito esse programa em que a gente analisa com o Terminal Enfoque as principais tendências do mercado brasileiro e do mercado americano, especificamente os índices no mercado americano. Em função disso que a gente faz há tanto tempo, eu tenho recebido muitas vezes agradecimentos de pessoas e muitas pessoas escrevem para a gente e dizem que a gente as ajudou de alguma maneira e essas pessoas muitas vezes tentam entrar em contato conosco para que a gente possa fazer um tipo de consultoria, para que elas possam então nos remunerar de alguma maneira. Então, e também nós nunca monetizamos o Terminal Enfoque junto ao YouTube. Você quando vê nossos vídeos no YouTube, você vê sem anúncio, sem nada. Mas em função dessas solicitações, eu achei legal, até porque nós estamos começando a entrar agora na análise, e eu me aprofundei bastante na análise desse novo ativo financeiro, que são as moedas criptografadas. Então, a gente fez análise de Bitcoin especificamente aqui. Eu espero que em breve nós vamos estar podendo também fazer a análise do Ethereum, do Ether, Ether, que é a moeda da rede Ethereum. Muito interessante, é um assunto fascinante. Você não conhece Bitcoin ainda, mas vai conhecer. Pouca gente tem noção do que... Todo mundo sabe que é um negócio eletrônico, mas ninguém sabe ainda muito bem o que é. Nós vamos fazer vídeos específicos sobre o meu entendimento sobre Bitcoin. Não é o caso hoje, mas o assunto é fascinante e você certamente não vai escapar de tomar conhecimento, não só com o Bitcoin, mas principalmente com a tecnologia que está por trás do Bitcoin, que chama-se blockchain. Se você eventualmente é nosso usuário e está dentro daquela porcentagem dos nossos amigos que se beneficiam de alguma maneira com as nossas análises, e se você quiser fazer algum tipo de doação para a nossa empresa, para que a gente possa arcar com os custos operacionais, a gente agradece, e eu vou estar mostrando para você aqui a nossa chave de encriptação da carteira, que se você enviar bitcoins vai chegar até nós. Então essa é uma chave de QR Code, código QR, que pode facilmente ser escaneada por qualquer aplicativo perdão, não estou mostrando, agora sim, eu estou mostrando. Essa é a nossa chave de encriptação. Se você enviar bitcoins para esse endereço, que tanto pode ser o código QR, como pode ser esse endereço aqui. Esse é o endereço público. Todo mundo que tem bitcoins tem uma chave privada, que é a chave que guarda os seus valores, e tem essa chave pública, sendo que se os bitcoins são enviados para essa chave pública, eles vão estar registrados nessa nossa chave privada. Então está aí. Isso é algo que eu estou para fazer faz algum tempo, e aqui está. Tem na história do Bitcoin uma passagem muito interessante. Não foi exatamente isso que me inspirou. Na verdade, como eu disse, o que me inspirou foi realmente pessoas que dizem que foram muito beneficiadas, que gostariam de colaborar conosco. Já que a gente faz isso sem cobrar absolutamente nada, já estamos fazendo aí há 5 anos. Mas no final de um campeonato americano de basquete, conta a história, e isso já vão 4, 5 anos, mas um espectador se posicionou com uma placa que continha uma imagem exatamente igual a essa aqui, a imagem do código QR que pode ser escaneado, né? E essa era a carteira de bitcoins dele, o endereço onde ele guardava os bitcoins dele. E nessa placa
ele se posicionou bem na frente das redes de televisões, e o Galvão Bueno da época lá acabou filmando momentaneamente a placa. Eram milhões de pessoas vendo, e a placa dizia, quer dizer, mostrava o código e embaixo dizia Bitcoins Donate. E com isso ele recebeu $25 mil de doações das pessoas que tinham bitcoins e acharam um barato o cara está lá com o QR Code dele. É isso aí. Então, agora vamos ao que interessa, que são as nossas análises. É começar aqui com a análise, e eu preciso só reestruturar aqui a minha... Eu preciso apenas reestruturar o meu Zoom, e aí sim, vamos lá, começando com o índice Bovespa à vista. O índice Bovespa à vista confirmou a bandeira. Só atender aqui o Júnior no Skype, para deixar lá posto. Sou Juninho, estamos em linha. Sim, tudo monitoramento ok. Ok, beleza. Estamos começando aqui a analisar o Ibovespa. Então, semana passada nós comentamos que estávamos vendo a possibilidade de uma bandeira de baixa que deveria projetar os preços para baixo, aí para próximo dos 62. Essa bandeira foi confirmada, os preços caíram, de fato, e caminham agora, em nosso entender, para a projeção que se faz dessa bandeira, que é a amplitude anterior projetada para baixo a partir do topo da bandeira. Deixa eu especificar melhor isso aqui. E isso projeta 61.500, ou projeta, na verdade, também, a gente poderia dizer que projeta essa reta suporte, que é uma reta suporte de médio prazo, ou praticamente de longo prazo, né? De março a março já tem um ano essa tendência de alta aqui, já de médio longo prazo. Então, a ideia é que os preços venham testar essa reta, e se por acaso ela não segurar os preços, então a gente aí vai buscar o próximo suporte importante, um suporte bastante importante, que está aqui definido por esses dois fundos aqui, um fundo acontecido em setembro do ano passado, e esse fundo que aconteceu em dezembro, antes desse que eu acho que vai ser conhecido na história como o rally do Trump. Esse foi o rally do Trump, né? Muito bem. Então, nós continuamos baixistas para curto, médio e longo prazo. Poxa, Fausto, mas você está baixista no longo prazo também? Nós estamos baixistas no longo prazo, porque quando a gente vê o nosso gráfico aqui de longo prazo do índice Bovespa, indexado pelo dólar comercial. Obrigado, Juninho. A gente vê que os preços estão encanados dentro desse cano aqui, que em análise técnica a gente chama de canal de alta, não é? E que eles batem embaixo, batem em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, e bateram embaixo agora. Mas este processo a gente ainda não pode dizer que foi revertido, e infelizmente eu gostaria muito de estar podendo dizer isso, porque nós estamos aí nas cercanias do que pode ser essa reta de resistência de longo prazo. Quando a gente olha também o índice Bovespa Futuro, a gente vê isso com mais clareza até, né? Então o mercado está numa zona de impasse aqui. Ele não sabe se vai romper de fato. Se nós tivermos um rompimento acima de 70 mil, eu acho que aí não tem dúvida, essa reta e essa tendência foi revertida, tá? Agora, tem um outro aspecto a se considerar, minha gente, que infelizmente ele desilude um pouco, né? Se a gente emprestar esse Fibonacci aqui e traçar esse Fibonacci nesse processo de baixa aqui, que aconteceu a partir de 2010, né? Na verdade a partir de começo de 2011, então a gente vê que essa tendência de baixa, e deixa eu colocá-la bem
reguladinha aqui, bem certinha no topo aqui. Eu quando traço Fibonacci, eu traço milimetricamente do topo até o fundo. Então, o máximo do topo, o mínimo do fundo. Então vejam o que aconteceu. Ó. Esta tendência de baixa, ela já teve a sua devida correção. Então, se os preços ainda vão cair mais, alguém aí vai dizer, puxa, mas já bateu aqui embaixo na reta suporte de longo prazo. Para nossa alegria, né? Porque esse gráfico tem uma história, já contei muitas vezes aqui, mas esse gráfico começava não aqui em 63, mas sim em 1968. Sabem por quê? Porque o Ibovespa foi inventado em 1968. E aí a gente tinha esse gráfico aqui, né? Quer dizer, a gente não tinha o começo dessa montanha, do lado esquerdo dessa montanha, que resultou no topo de 71 e que fez os preços caírem em 12 anos. A gente conseguiu isso, bom, primeiro nós já tínhamos conseguido de 86 até 68, que foi um parto da montanha. Eu tive que ir na bolsa vários dias para pegar todas essas cotações aqui. Mas de qualquer maneira a gente estava atrás do resto das cotações e achamos nas cotações do índice da Bolsa do Rio, que era quem tinha liquidez a essa época, e com isso nós tivemos condições então de jogar isso 5 anos mais para trás, né? E quando a gente joga 5 anos para trás, aí a gente tem condições de traçar essa reta de suporte, passando por esse fundo aqui, que eu chamo a atenção, foi logo depois do golpe de 1964, e passando pelo fundo do Lula. Nós passamos por esse fundo também. Esse aqui saiu um pouco fora da curva, esse aqui também, mas isso aqui foi plano Collor 2, então tem a ver, né? Porque foi muito extrapolado. Isso aqui deixou o topo de 71 fora, passa milimetricamente entre os topos de 86 e os topos de 97, e o topo de 2008 só não foi milimetricamente na mosca aqui por causa do investment grade, que o Brasil conseguiu aí, ainda que em circunstâncias meio suspeitas, mas conseguiu. Isso, fez ele extrapolar um pouquinho, né? E então nós temos essa reta, esse canal de alta traçado nesse gráfico aqui, e também no pôster que nós fazemos, né? Até estamos agora lançando novamente um pôster atualizado em parceria com a Bovespa. Se você é nosso cliente, você vai receber. Se você não receber, se quiser, você vai poder comprar isso no nosso site, marketposters.com, ou com stop, ou enfoque. Enfim, então nós, como eu disse, ficamos muito felizes, porque o mercado bateu milimetricamente na parte de baixo aqui da tendência do canal de alta que nós havíamos traçado, né? E voltou a subir. Mas eu chamo a atenção para o seguinte, minha gente, o Charles Dow tinha, dentro da teoria Dow, quer dizer, quem fez a teoria Dow, na verdade não foi o Charles Dow. O Charles Dow escrevia os editoriais no Wall Street Journal, e depois esses editoriais, depois da morte dele, no começo dos anos 1900, 1907, 8, 9, esses editoriais e os conceitos que continham nesses editoriais foram compilados no que então passou a se chamar a teoria Dow, por um cara chamado Robert Ware, que foi, bem, não importa. E na teoria Dow ele chamava atenção para a regra da alternância. A regra da alternância parte do princípio que é baseada também na série Fibonacci, né? Quando você divide um número pelo anterior na série Fibonacci, você vai estar chegando a um número abaixo, um número acima, abaixo, acima, abaixo, acima, tendendo para Φ, que é 1.618 e vai embora, é um número irracional, tá? Mas sempre que você divide um pelo anterior, você vai, e vai nessa sequência, tá certo? Você vai sempre ter um número acima, um número abaixo. Então, por conta disso, ele desenvolveu a regra da alternância, que dizia apenas que, num processo de impulsivo como esse aqui, as ondas corretivas se alternam entre ondas simples e ondas complexas como essa. Entre ondas simples, que essa aqui é muito característica de uma onda simples, né? Uma simples ABC, e uma onda complexa. Então, isso aqui está para isso aqui, e isso aqui está para isso aqui. Isso aqui estando para isso aqui, é bem possível que a gente tenha um segundo movimento agora, em que os preços possam extrapolar um pouco essa reta
suporte aqui. Então, em função disso, quer dizer, isso corrobora um pouco com a ideia de que a gente está tendo, de que é bem possível que isso aqui ainda não foi a reversão. Que ou a gente vai ter um fundo duplo por aqui, ou de repente, no mínimo, a gente vai ter uma correção mais acentuada. E o fato dos preços aqui, por volta dessa reta de resistência, estarem sentindo essa resistência, indica então que a gente está ainda, né? A gente está no curto prazo, a gente está prevendo baixa, porque o objetivo, conforme eu mostrei aqui no gráfico sem indexação, o objetivo é mais para baixo, né? No médio prazo a gente também está vendo baixa por conta de que nós entendemos que esse processo aqui vai ser rompido. A gente também vê 1, 2, 3, 4, 5. Esse processo todo aqui a gente acha que vai ser corrigido. Então, isso aí. Agora, vamos confirmar aqui, agora estou mostrando o índice Bovespa futuro, que essa reta não dá para dizer que foi rompida. Pelo contrário, e mais, se essa reta não foi rompida, então a gente está vendo, eu estou pondo ela nesse último ponto, que é mais importante, sempre é mais importante, né? E estou passando aqui nesse outro ponto também, chegando perto desse ponto aqui, dá para a gente abaixar até um pouquinho mais isso aqui, dá para a gente vir a partir daqui, ó. E aí, primeiro, essa reta não foi rompida, quer dizer, imaginou-se que ela foi rompida, e em tendo sido rompida, então nós acabamos de produzir um bull trap. Até porque esse nível de suporte, como eu já mostrei para vocês, era um nível importante. Olha. Aliás, perdão, esse nível de resistência era um nível importante, né? Os preços romperam esse nível. Os preços romperam esse nível e desromperam esse nível. Isso é o que eu já disse muitas vezes aqui, o que eu considero a mais importante indicação técnica. E fazem 20 anos que eu acho que essa é a mais importante indicação técnica. Então aqui foi um bull trap num nível importante de resistência, porque tinha 2 topos, sendo que o primeiro topo, veja, o mercado chegou lá e caiu 14%. A segunda vez ele respeitou esse nível, caiu quase 5%. Tá? E agora ele rompe esse nível, em vez de desenvolver, ele cai, já caiu bastante, né? Os preços já caíram do topo ao fundo 10%. E agora estão se acumulando aqui num processo que está com toda a pinta que vai resultar em uma outra bandeira de baixa. Eu acho que é bem possível que a gente tenha alguma coisa desse tipo, e se tivermos, aí a gente vai projetar essa amplitude aqui para baixo, a partir do topo dessa bandeira, e aí o nosso próximo objetivo seria aqui nos 60 mil, né? Tem tudo a ver também, porque 60 mil é um nível importante. Mas isso ainda não aconteceu, mas de qualquer maneira, isso aqui não tem cara nenhuma de reversão. Então, por isso, continuamos baixistas aí no curto prazo e também no médio prazo, já que nós estamos numa tendência de baixa que já dura anos, né? Quase uma década. Já dura 9 anos e a tendência de baixa acaba, minha gente, quando termina. E essa não terminou ainda, infelizmente, ainda não terminou. Então, é isso aí para Bovespa BMF. Vamos dar uma espiada no S&P, vamos ver o que está acontecendo no S&P. O S&P rompe a seu topo histórico. Aqui o gráfico do S&P à vista, indexado pelo CPI. Tá? O gráfico dele que vem desde 1950. E aqui o que aconteceu. Volto para Candle. Vou para o semanal, talvez. Vejam que interessante. Ó, nós tivemos essa acumulação aqui. Nessa acumulação nós tínhamos tido algumas indicações de que ele iria cair, porque tivemos bull trap aqui, tivemos outro bull trap aqui. Mas isso não aconteceu por uma razão que todos conhecem, né, chamada o fator Donald Trump. Os preços romperam esse nível, mas vejam, estamos com uma retinha aqui razoavelmente inclinada. E agora, essa retinha é meio sem vergonha, não dá para a gente considerar muito essa reta, porque ela tem talvez 3 pontos, 1, 2, 3, mas ainda não dá para... Mas o fato é que os preços iniciaram uma tendência de baixa de curto prazo. Por quê? Porque eles fizeram
um primeiro movimento para baixo e um segundo movimento para baixo, rompendo esse nível aqui. E a gente, olhando na tendência de alta toda, você não vê um candle feio como esse aqui, numa hora que ele está rompendo essa reta suporte e um nível de suporte, tá? Não aconteceu, né? Você tem que ir bem mais para trás para ver um candle feio como aquele que eu mostrei para vocês, tá? Aqui em setembro do ano passado, sim, aí você tem um candle feio como esse, mas é só esse, hein? Depois você vai para junho do ano passado para ver um outro candle feio desse. Então, isso aqui provavelmente indica que nós vamos ter uma... Ué, cadê o fechamento? Nós temos um pequeno problema aqui no terminal enfoque, que sem vergonha, hein? Não tem nada, não. Eu vou fazer na marra isso daí. O fechamento é 2, 3, 4, 5. Então, o fechamento 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. É aqui o fechamento. Então, o fechamento desse candle é aqui. E daí, a gente pega esse cara aqui e faz ele preto. Nós temos um pequeno... Quando a abertura e o fechamento são muito parecidos, um meio que apaga o outro, sabe? Que é o caso que aconteceu aqui, né? Mas aqui a gente, então... olha, quer ver? Querem ver uma coisa? Aqui a abertura foi 2, 3, 4, 5, 9, 7 e o fechamento foi 2, 3, 4, 5, 9, 6. Foi 0,01 de diferença. Por isso que nós estamos corrigindo isso, mas por enquanto não. Então, esse candle hoje mostra a possibilidade de queda, né? Porque o mercado teve essa oscilação grande, deu uma seguradinha e já fechou praticamente muito próximo da mínima do dia, né? Talvez possa ter aí algum tipo de bandeirinha, mas S&P é para baixo. Então, em sendo para baixo, eu quero crer que nós estamos vindo aí fazer uma correção, talvez um pullback aqui, né? Logicamente, vamos ter que observar o comportamento do S&P quando chegar nesse nível importante o próximo suporte importante aqui, que é 2.300, e depois vamos ver o que vai acontecer no 2.210. Se romper o 2.300, ainda tem um pouco de suporte a 2.250 e depois a gente vai para o grande teste a 2.210. Minha gente, se acontecer isso aqui, isso é extremamente baixista, porque daí nós vamos ter o fenômeno Trump como tendo sido apenas um clímax de alta, né? E acho que aí a gente vai ter que começar a ficar bem de olho no Fibonacci, que vem aqui do fundo do subprime até aqui em cima. Agora levantou-se um pouco o nível do Fibonacci, mas de qualquer maneira, minha gente, se é isso que está acontecendo, eu acho que as chances são grandes. Sim, o americano está... Olha, eu tive a oportunidade agora, no tempo que eu tive fora, eu tive uma oportunidade rara de assistir uma palestra com